Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós podcast. O podcast em que eu, Inês, terapeuta, hipnoterapeuta há 26 anos, converso com meu marido, o amor da minha vida há 43 anos, Isso aí, João. juntos, sempre. Sempre juntos. Pois é, nesse podcast a gente quer contar um pouco da nossa história de vida. Talvez, quem sabe, ajudar você aí do outro lado, com o seu parceiro, com a sua parceira, a também fazer aí um upgrade na sua história, sei lá, ser mais leve, mais feliz, porque a gente tem um casamento saudável de muito tempo. E no nosso primeiro episódio, no primeiro episódio do Cá Entre nós contamos um pouco da nossa história e como que a gente tem feito ao longo de 43 anos Isso. para continuarmos nos escolhendo diariamente. Porque casamento de tanto tempo é uma escolha diária. Não que seja fácil, não que seja simples, mas a gente precisa continuar se escolhendo, não é, amor? Senão a gente não consegue. Exatamente. E é como você disse, é diário. O tempo todo temos que fazer a escolha. Se Escolha começa queremos estar querer juntos. estar juntos. Eu costumo dizer que relacionamento de casamento não tem amor incondicional num relacionamento de casamento, né? Na verdade, é muito condicional, depende de como a gente está conseguindo levar as coisas, a gente sente que ama mais ou ama menos. Né? Porque só o amor não sustenta o casamento, a gente precisa de mais coisas. E nesse episódio aqui, a gente vai sair um pouco dessa coisa mais teórica de como se escolher para um pouco mais de vida prática. Como é que a Vamos lá. gente faz no dia a dia para que a gente continue não só se escolhendo, né? Porque se escolher é super importante, mas além disso tem outras coisas que a gente precisa fazer para manter o relacionamento. Exatamente, para manter a chama acesa e estar perto, né? Porque quando a gente começou, nós éramos muito jovens, a gente tinha grandes desafios da idade, do nosso tempo, porque nós somos de um tempo em que não existia internet, que não existia Tinder, né? Os aplicativos para encontrar as pessoas, a gente encontrava as pessoas assim. Nós nos conhecemos no cursinho, éramos, sei lá, eu com 18, ele com 20. E aí, mesmo Exatamente. assim, a gente se conectou, se apaixonou e acabamos nos casando em menos de um ano, né? Se você quer saber mais sobre isso, assiste lá o episódio 1 que a gente está contando bastante detalhes, né, sobre isso. Trilhamos a jornada que nos trouxe até aqui, né? 43 anos depois. Exatamente. E se você pudesse trazer, assim, uma palavra que representa um pouco dessa nossa conexão de tantos anos, qual que é a palavra? Qual é, talvez, o pilar que sustenta o nosso relacionamento há tanto tempo? Em uma palavra, acho que respeito. Respeito. Respeito é uma palavra que eu imagino que nós vamos falar bastante dela. O respeito ele está em todas as coisas, né? E se a gente respeita a si mesmo e respeita o outro, esse respeito na relação vai ser É. parte dessa chama que eu falei de mantermos acesa, vai estar muito assim embasado nessa palavra respeito. Exatamente. A ideia desse nosso podcast é a gente não fica ensaiando nada, a gente não fica roteirizando muito, a gente pensa um pouco sobre o que a gente poderia falar. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava criando lá, pensando num roteiro para a gente trazer um tema aqui, e eu lembro que eu virei para você e falei, viu? Se você tivesse aí uma palavra para representar o que, que mantém a gente juntos tanto tempo? O respeito era meu tópico, tá? E aí, o que, que você falou? Respeito. Falei, cara, a gente tem que trazer isso já para o nosso podcast aqui, né? É, As pessoas, elas querem, às vezes, fórmulas mágicas, né? Para, sei lá, para guiar um relacionamento, regras. Mas a gente entende que algumas coisas são valores que estão encarnados em nós. Algumas dessas coisas acho que a gente foi desenvolvendo naturalmente ao longo da nossa história de vida, o respeito principalmente. E hoje acho que vai ser legal a gente trazer aí pelo menos 3 pontos que fazem com que a gente perpetue isso, né, ao longo de tanto tempo, né. sim, E eu acho que uma delas é essa questão da gente se respeitar e para a gente isso está muito ilustrado, nos momentos em que acontecem desavenças, porque não é porque a gente está 43 anos casados, que a gente super se ama, que a gente namora ainda, que temos essa vida linda, que a gente não tem desavenças, né. exatamente. A gente até falou sobre isso no primeiro episódio, que
existem as questões, às vezes, até de conflitos de ideias, de situações. Então, bons relacionamentos não significam que eles não tenham dificuldades, conflitos e outras cositas más. Exatamente. É, e eu acho que uma coisa que sempre foi muito forte entre nós, que eu acho que aí é uma representação, bem na vida prática do respeito, é que a gente tem um pacto da palavra entre nós. Mas a gente nunca fez esse pacto de verdade, a gente não sentou um Nunca foi dia, escrito. escreveu um contrato sobre isso, né. Mas a gente, olha, a gente não tem hábito de se xingar. "Ah, tô com raiva, tô chateada, tô brava, ele falou uma coisa que eu não gostei, fez uma coisa ou deixou de fazer algo". Não, a gente vai conversar, às vezes eleva um pouquinho o tom de voz, ok, mas a gente não se xinga, a gente não usa palavras de baixo calão um com o Não outro, a gente rebaixa o outro, não não rebaixa, humilha. não humilha. Esse é um ponto muito importante e acho que vale a pena ser falado para a gente rememorar e acho que vale para todas as pessoas, principalmente em público. Jamais, em hipótese alguma, rebaixar o outro perante outras pessoas, porque se você é rebaixado só os dois num quarto fechado, é horrível. Perante outras pessoas, então, isso é destrutivo para a pessoa e para o E para o relacionamento. relacionamento, é. Eu acho que a gente tem esse pacto realmente de nunca se ofender, mesmo nos momentos em que nós estamos com raiva um do outro, né. Eu costumo falar no meu ambiente terapêutico com os meus clientes, né, que raiva é uma emoção, ela é visceral, ela vem de um lugar que às vezes a gente nem espera, porque você pode ficar com raiva numa situação que você nem queria ficar com raiva, é como se fosse algo que não te pergunta, né: "Ô, sua raiva, você quer me sentir?". Não, não é assim, quando você vê, você já está com raiva. Mas esse autocontrole de mesmo no momento de muita raiva, não ofender o parceiro, a parceira, isso é uma regra bem importante para o relacionamento durar. Muito. É, e eu acho que assim também, não ofender, não falar mal um do outro, como você falou agora há pouco, né, Sim. mesmo para outras pessoas. É, Eu ia fazer um comentário. Nós, homens, de um modo geral, temos dificuldade de sentir as emoções. Ou de saber o que nós estamos sentindo. E às vezes não sabe que está sentindo raiva. Está sentindo ali, mas não tem certeza. E é importante te lembrar, já que nós estamos falando de coisas, né? Nós não quer teorizar, não, mas nós estamos falando de escolha, estamos falando de respeito e agora estamos até falando de raiva. Não pode esquecer nunca que fizemos escolhas, que existe o respeito. Se numa discussão eu te desrespeito, você me desrespeita, como é que a gente recupera isso? Como é que a gente volta é. depois? E tem uma coisa também que eu acho que é uma particularidade nossa, nós 2 somos muito sentimentais, né. Sim. Somos sentimentais. Eu falo isso porque eu acabo acompanhando muitas histórias de vidas de pessoas no consultório, 26 anos atendendo pessoas, já são mais de 5.000 atendimentos. E o que que acontece ali? Tem pessoas que têm por hábito falar uma coisa um para o outro e tá tudo bem, falei agora, mas depois não era isso, desculpa e tá tudo certo. Pra gente, a palavra é algo que marca e não some. Então, de repente, se eu disser algo para você que te humilha, que te rebaixa, que faz você se sentir muito mal, isso vai ficar marcado. Marcar. E comigo igual, né? Então, mesmo em alguns momentos que a gente se exaltou um pouco e falou de um jeito estranho um com o outro, aquilo pesa muito. Então, a gente toma esse cuidado. E é um combinado implícito, né? Não houve um momento em que a gente. eh, Esse respeito foi acontecendo de forma natural, né? Mas nós temos que lembrar sempre que, vou dar exemplo, a minha área é móveis, né? Então dá para pegar o exemplo. Quando você bate um prego numa tábua, você pode tirar o prego. é, Tira o prego. é. A marquinha do prego fica lá. Então nós temos que tomar cuidado. É um relacionamento, e é óbvio, isso vale para o relacionamento de casal, como nós estamos, mas vale na vida. A gente passa dos limites demais, fala o que quer na hora H. Primeiro que é bem possível que daqui a pouco a gente se arrependa. É. Mas a marquinha do prego na tábua já está lá. Você tira o prego, a marca fica. Então, se for possível evitar, eu penso que é o ideal. E como você falou, a gente não escreveu isso um dia, "Ó, a partir de agora, está implícito. E se o casal já tem costume de falar uma coisa com outra, ok, mas para nós, que você falou que somos emocionais, né? Sentimentais. Sentimentais, É. sentimentais, Ah, não é bom. eu não sei se eu já te É fiz saudável não fazer isto. exatamente. Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta alguma vez, mas será Eu, que ao olha, longo de todos esses 43 anos, em algum momento, você quase atravessou essa linha? Se isso aconteceu, o que fez você se segurar?
a linha desse respeito, de não humilhar, de não xingar, de não falar um palavrão. A gente fala palavrão, mas não um para o outro, né, não xingando. É. Eh, Aconteceu? Então, como a gente vai de bate-pronto, você faz uma pergunta dessa sem combinar nada comigo, assim, baseado nessa forma que a gente sempre tratou as É, coisas, eu não consigo lembrar de um momento que eu queria xingar muito, coisa e tal, e aí não fiz. Mas, supondo que tenha acontecido, eu acho que eu sempre me baseei nessa coisa do. É a forma que eu me relaciono de um modo geral na vida, né? Da coisa do respeito e sempre pensando que tem um depois. Tem um é. depois. Então, talvez posso até não ter muita paciência em alguns momentos, mas acho que tem um certo autocontrole e uma possibilidade de olhar para isso, principalmente no nosso relacionamento, né? De não passar de certos limites que depois são difíceis de trazer de volta, né? Sim, sim. É, a gente vai se conhecendo, né, um relacionamento é uma construção. Eu venho de um ambiente não que existissem xingamentos, assim, explícitos, mas meu pai é uma pessoa bem destemperada, e esse destempero dele foi meio contagiante, né, então eu acho que entre nós 2 eu até já fui mais, assim, bravinha, mais estouradinha, hoje em dia eu sou mais tranquila, mas o João sempre é uma pessoa muito de paz, né, então acho que a gente consegue coordenar bem essa parte. Uma outra coisa que eu acho bem importante, assim, que eu acho que mantém o nosso relacionamento coeso durante todo esse tempo, eu falei que a gente ia falar de 3 coisas, uma Ah, segunda tá. coisa que eu quero falar é sobre a gente ter a nossa cama física mesmo, onde a gente dorme, né, todas as noites, como uma espécie de território sagrado. O que Isso. que significa isso para nós 2? Porque para cada um isso tem um significado. Para nós 2 significa que mesmo quando a gente se desentendeu por algum motivo, estamos chateados um com o outro, a gente não tem por hábito: "Ah, vou dormir no sofá", ou então "Vai dormir no sofá", ou "Vou dormir na casa da mamãe". Primeiro que casa da mamãe para nós nunca foi possível, né. Minha Não, mãe minha mãe está morava no Rio muito de longe. Janeiro, nós morávamos em São Paulo. A sua mãe e o seu pai moravam em Estava Camaçari, sendo na sua mãe ainda Bahia. mora lá, na Bahia, então não tinha essa história de "Vou dormir na casa da mamãe". Mas à parte, né, essa questão da gente não ter para onde ir, isso também sempre foi uma espécie de pacto nosso, né. Ficamos ali, nos escolhemos, talvez não resolvendo imediatamente o que está acontecendo, talvez até tendo que esperar para resolver depois, mas ficando ali, na nossa alcova, como se falava Antigamente. antigamente. É, é interessante você falar disso, porque de fato é mais uma coisa que a gente não pactuou, nós não combinamos. Olha, sempre vai acontecer isso. Mas o estar junto primeiro, vamos falar a verdade, né? Mais gostoso estar ali É mais quentinho. juntinho, mais quentinho, os corpos ali juntos e tal. Ah, mas estamos num momento de crise. Ah, ok, isso acontece. Mas eu vou de novo falar, fazer uma metáfora aí com fogo de novo. Eu falei do prego na tábua, agora eu vou falar da brasa junto com o fogo e a brasa um pouco afastada do fogo. Ela esfria, vira carvão, né? Então, o sair, ir para longe, para nós nunca foi uma alternativa e fico feliz que a gente tenha feito isso. Fica ali, curte, tá com raiva, de fato, se alguma coisa não deu certo, não vão querer dizer que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, mas o estar juntos de novo é escolha. E a certeza que de alguma maneira, em certo momento ou no momento certo, a gente vai se entender, vai conversar, vai achar um meio termo, pelo menos. Porque, como a gente já citou, já falamos disso antes, existem os conflitos de ideia, nem tudo bate 100%. Mas se a escolha é juntos, as coisas vão dar certo e talvez com uma facilidade maior vamos encontrar a alternativa de reatar e de fazer essa brasa acender de novo, em todos os Exatamente. sentidos. E claro, né, que a nossa conversa aqui, ela não é uma ditação de regra, a gente não está ditando regra Não, para ninguém, né. Alguns casais até eventualmente precisam desse espaço, inclusive físico. Se a gente brigou com uma pessoa, a gente está chateada com essa pessoa, se é alguém que você pode simplesmente se afastar dela e adeus, ok, mas um casamento não é tão simples assim. Então, tá bom, de repente esse espaço, né, vou dormir na sala, vou dormir no outro quarto, está tudo bem. Nós não, nós temos essa regrinha entre nós, que não é também uma regra, a gente não ditou essa regra, ela foi acontecendo ao longo do tempo. E sim, às vezes dá aquela bronca, você fala: "Ah, eu vou virar para cá, vira lá para outro lado, sim. tal", mas ficamos na mesma É cama. bunda com bunda, pode falar bunda no nosso podcast? Pode. Bunda com bunda, mas ficamos ali na mesma É, cama. corpos juntos. Corpos É, juntos. eu acho que é isso, a gente escolheu deixar os nossos corpos juntos, mesmo quando existe um conflito na nossa cabeça.
Isso, e foi Como é que é o ditado? Você dorme e algumas dores passam, né? Algumas. é, Outras você vai ter que acordar no outro dia e lidar com elas. Mas nisso a gente esfria a cabeça e no outro dia a gente conversa. exatamente. Bom É, dia, né. bom dia para quem? Pois é, mas a gente tem dado certo, tem É, dado certo. Bom, muito bom. E um terceiro tópico, né? Que eu acho que é legal a gente trazer também, que é essa coisa assim da gente se reconciliar pós discussão ou pós desentendimentos através da conversa, conversando. Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, né? Não só conversar fiado assim, mas eu acho que se eu brinco, eu falo assim, nós estamos nos comunicando, falando há muitos milhares de anos, né? A gente parou de grunhir faz muito tempo, na época das cavernas, né? A gente já fala. E conversar, trazer aquilo que está incomodando é algo muito poderoso. Eu me lembro, eu falo que o podcast de 2, assim, é lugar de memórias, né. memórias. Eu lembro que no começo do nosso casamento, eu tinha aquela impulsividade de falar. Há quem diga que nós mulheres gostamos de falar muito mais do que os homens. Eu acho que isso é mentira. Você acha? Tem uma proporção aí que eu não vou lembrar, mas é tipo assim, sei lá, 3.000 para mulher, 1.000 palavras para o homem, deve ficar tipo alguma isso, coisa desse tipo tipo. isso. Não sei a estatística exata. E muitas vezes a gente quer externalizar aquilo que a gente está sentindo e gostaria muito que o nosso parceiro revidasse, explicasse, entendesse e também complementasse o que a gente está falando. E eu me lembro lá no começo que quando eu ficava chateada, então eu trazia lá as minhas demandas e eu falava, e eu reclamava, eventualmente chorava, e você ficava quieto, muito quieto. Eu ficava irritada, eu pensava: "Como assim?". Aí, viu, mas você não vai falar nada? E aí, às vezes, você falava assim: "Eu não sei o que falar". Nossa senhora, eu ficava muito brava, porque eu pensava assim: "Mas como eu não sabe o que falar?". E eu lembro que eu fui procurar terapia na época, né, e a psicóloga com quem eu fiz um trabalho na época, ela falou assim: "Inês, sabe qual que é a grande questão? Nós mulheres chegamos para conversar com os nossos parceiros, então a gente já traz a pergunta, a resposta, a réplica O que o e a parceiro deveria tréplica". falar, E aí, nessa brincadeira, o seu parceiro, ele nem pensou sobre aquilo tudo que você está falando. Então eu falava para ela: "Tá bom, e o que que eu tenho que fazer?". Aí ela falava assim: "Olha, você precisa, se você tem uma pergunta para ele, faça a pergunta e fique quieta. Mas por quanto tempo? O tempo que ele precisar, talvez seja alguns minutos, algumas horas, às vezes até alguns dependendo do dias". caso, faz no dia antes. Fazer pergunta de véspera, que é para eu poder saber a resposta. Sabe o que acontece? É, bom, nós homens, primeira coisa que a gente gosta muito de falar também, a maioria de nós, alguns homens são mais calados, né? Outros mais falantes, eu estou do grupo dos Você falantes. gosta de falar. Eu sou do grupo dos falantes. Mas difícil encontrar um homem que nós vamos falar assim que, eu adoro fazer DR, discutir a relação e coisa. Pois É é. muito difícil. A gente precisa aprender a fazer isso. Aprender a fazer isso. E aprender a fazer isso tem muito a ver com a parceira também. Porque a gente não está muito preparado para essa conversa toda, coisa e tal, e eu fui aprendendo isso ao longo da nossa relação, e você foi bem importante com isso, querendo discutir as coisas, a gente vai aprendendo. Mas às vezes o homem não está bem preparado, e aí o homem solta uma ali de repente, e a mulher fica muito chateada, muito brava, aquela raiva de falando de coisa, aumenta de nível, coisa e tal, e aí o homem se cala de novo. Então é um aprendizado, até isso é um aprendizado nas relações, o tempo Sim, de um, o sim. tempo de outro. Um ser humano é de um jeito, um ser humano é de outro. Se um ser humano é uma mulher, se um ser humano é um outro homem, não posso falar de uma relação quando são dois homens e duas mulheres, né? Não tenho essa experiência, mas penso que deve acontecer a mesma coisa nesse aspecto. Um tem um jeitão, outro tem outro. Um tempo. Precisa desse tempo. Agora, precisa de um tempo para discutir as coisas e fazer elas voltarem ao normal e achar um meio termo. Precisa. É. Isso aí eu precisei aprender com o tempo. Exatamente. Eu falo também sobre isso com os meus clientes, que é assim, nós mulheres, como somos muito falantes, então se a gente brigou com o marido, aí nós vamos, por exemplo, à manicure, e a manicure é próxima, né? A minha manicure faz minhas unhas há, sei lá, quase 15 anos, então a gente é praticamente amigas, né? Então é muito comum a gente, de repente, comentar ali que a gente tá chateada, às vezes ela vê, né, que a gente não tá bem, ou falando você não tá bem. Ai, que ontem eu briguei com meu marido e tal. E de repente, ali naquela conversa, a gente já começa meio que na nossa cabeça a resolver o problema.
Ah, talvez seja melhor eu falar tal coisa para ele, eu não vou falar nada, nem adianta, e não sei o quê, não sei o que lá, e a gente vai elaborando, 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 e quando a gente chega para falar com o nosso parceiro, ou com a nossa parceira, e aqui a gente está falando da mulher versus homem, né? Aí chega lá e despeja tudo isso em cima e a pessoa não está pronta, nem parou para pensar sobre aquilo. De repente o homem foi trabalhar o dia todo e trabalhou. A gente ficou ali trabalhando também, mas aproveitando e elaborando. Nós mulheres temos uma conexão talvez mais simples, mente, coração, sentimentos, e a gente elabora muito. E aí você fala assim para o seu marido: ah, sei lá, o que que você acha de tal coisa? Por que que você não fala isso? Não, não é possível, isso daí deve ser por causa daquilo. E aí vai virando um crescendo e o homem vai cada vez mais se emudecendo. Tivemos isso, mas nós superamos. Superamos. Não, e você falou uma coisa interessante. A mulher tem essa conexão da mente com o coração. A impressão que eu tenho é que a mulher já nasce com essa estrada aberta e asfaltada. O homem, um dos grandes desafios do homem é fazer, desbravar esse caminho que vai da mente até o coração, né? E talvez isso dificulte na hora que ele precisa. Ele nem imagina que a mulher está precisando tanto. Se a mulher resolver nem discutir nada ali, ficar, deixar ir passando, o tempo resolve, melhor ainda. Só que o tempo mostra pra gente que isso não é verdade, porque embora o homem não fale, ele guarda. É. 6 meses depois. Eu sei porque eu já fiz isso mais de uma vez. Mas aquele dia. Aí você vai dizer, que dia? Ontem? Anteontem? Não! O ano passado, aquela vez. Puxa. Eu me lembro também que nós tínhamos esse babado aí, que um dia eu falei para ele assim: olha, vamos combinar o seguinte: tem um prazo para você falar. Passou de 6 meses, eu não estou nem lembrando mais o que foi, venceu. Tipo o prazo de validade Agora de 10 remédio, que minutos. você vai lá, olha e fala: tá vencido, isso aqui tem que jogar fora. Se não falou, desculpa, mas não vou mais. Fico de olho no prazo. 10 minutos antes de acabar o prazo, eu vou lá, corro e falo. Pois é, pois é. Bom, então essa é uma regra bem importante, entre aspas, né? Regra é pesado, mas é uma coisa que a gente Bom de ficar atento. pratica muito, de sempre conversar, né, respeitando o jeito de cada um. Nada dessa história também de, ah, não quero mais falar com você, não vamos mais falar sobre isso, vou para casa da mamãe. A gente não tem casa da mamãe para ir, mas também quem tem, não é essa a maneira de resolver as questões, é ficar, conversar de maneira madura, respeitosa. Ah, subimos um pouquinho a serra, espera chegar no nível do mar de novo e continua a conversa, porque é assim que a gente resolve. Exatamente. E nós vamos estar embasado aqui de novo em algumas palavras que nós estamos usando aqui. Parece que vai ficar forte isso, de escolha e de respeito. Exatamente. Se fizermos a escolha, bom, como é que a gente faz então para as coisas continuarem, para elas caminharem? Alguma coisa saiu errado. Um de nós dois falou algo que não deveria. Precisa reatar. Precisa achar pelo menos meio termo, deixar o outro entender o que aconteceu. Porque algumas coisas não vão combinar, existem diferenças de ideias, de maneira de ver. Então, que jeito nós vamos tratar disso a partir de agora? Por que você ficou ofendida? Por que eu fiquei ofendido? O que acontece? De que maneira eu posso agir para isso não acontecer mais? E se acontecer, como é que a gente recupera? Mas eu vou falar isso com uma certa dificuldade. Temos que conversar sobre. Não é simples, não é simples. Para a maior parte, estou aqui representando os homens, ou as pessoas como eu, o masculino em si, não é simples fazer isso. Tem um aprendizado aí que a gente precisa trilhar esse caminho, precisa desbravar o caminho que sai da mente e vai até o coração, porque é uma boa jornada e deixa a vida mais leve, mais simples. Aí a gente guarda menos coisas, põe para fora logo e, por incrível que pareça, adoece menos. E é bom depois, né, que a gente conversou e a gente chegou num ponto, isso É relaxante. alivia, né? Alivia, Aí a bem gente isso. muda de nível, vai para um outro ponto. Na sua opinião, João, o que faz com que a gente tenha esse respeito que é tão natural em nós, né? De onde será que a gente trouxe isso? Eu não sei muito bem. Qual que é a sua opinião? Nossa, Quer dizer, eu tenho a minha, né? Mas cada pergunta fora de série que você faz. Eu acho que ele foi crescendo e não consigo dizer de onde ele vem, mas deve vir de um lugar onde a gente foi percebendo que era positivo viver desta maneira, foi sendo bom para nós. A gente foi vendo que, vamos dizer, no meu caso específico, quando eu guardava muito, era uma tensão grande o tempo todo. A partir do que você fala, você vê ó, o movimento que eu fiz, uma tensão grande o tempo todo. A partir do que você fala, você relaxa e fala, não arrancou pedaço de ninguém.
E dentro desse processo que nós falamos de ter esse respeito, isso vai acontecendo, isso vai sendo positivo. Se nós demoramos 3 anos para brigar, né, que a gente até falou um pouco disso no primeiro episódio, hoje em dia é mais fácil de brigar ou ter brigas mais pesadas, por causa disso. A gente são 43 anos Você é mais juntos, se relaxado, né? experimentando, né? Um Mais diante do outro. relaxado, e se um dos dois está mais relaxado ainda, fala, mas por que está nessa? Não é possível que nós vamos agora ter uma discussão muito forte por causa disso. Então, isso acho que foi um crescendo, ele foi acontecendo. Não sei se tem um jeito de falar, de pegar, foi aqui, ó. Eu penso que ele aconteceu. Então eu acho que você está trazendo uma informação importante aqui, a questão do aprendizado, aprender a respeitar a pessoa que a gente ama. Eu fico me perguntando que algumas pessoas talvez não tenham isso naturalmente dentro delas, mas admirem que seja assim. Então, algo precisa ser desenvolvido. Eu, como terapeuta, a gente acaba vendo o mundo muito pelo nosso viés profissional, né? Eu, como terapeuta, acabo encontrando pessoas que vieram de ambientes muito desestruturados, e vir de um ambiente desestruturado desestrutura você. Né? Eu tenho um pouco da minha história, eu demorei muito para me desenvolver profissionalmente, para ser uma pessoa estável internamente, porque vim de um ambiente onde existia desarmonia. Então, chegar na vida adulta de um ambiente desestruturado talvez gere desestrutura, mas um relacionamento não vai frutificar se não existir respeito, admiração. Acho que a admiração anda junto com respeito. E esse relacionamento tende a fracassar. Eu costumo usar a seguinte metáfora quando eu estou falando de relacionamento no meu consultório, né? O casamento, o relacionamento que dura, é como um barco com 2 pessoas, os 2 parceiros ali. Só que esse barco, ele tem um furo. E esse barco está em alto mar e a água está entrando. E é função de ambas as partes tirar a água desse barco com uma canequinha, com um balde, sei lá eu com o quê, porque senão esse barco vai afundar. No primeiro episódio, a gente falou bastante disso, sobre a questão de um relacionamento amoroso como o nosso, ele não é incondicional. O amor no casamento não é incondicional. A gente tem amor incondicional pelos nossos filhos. Nossos filhos batem a porta na nossa cara, fazem uma malcriação, como a gente falava antigamente. A gente fica chateado, não sei o que, mas dali a pouco volta. Ai, mamãe, ai, papai, pronto. A gente já derrete e volta do ponto onde a gente estava. No casamento não é assim. O amor é totalmente condicional. Depende da maneira como você trata o seu parceiro ou sua parceira, depende do quanto você o admira. Os limites que você Quando eu trabalho passa, com ultrapassa. Exatamente. Quando eu trabalho com casais no consultório, eu estimulo muito isso. Olha, você está trazendo todas as queixas dessa pessoa, está apontando todas as falhas, todos os defeitos dela. Você ainda admira essa pessoa em algum nível? O que você admira nela? Não, eu gosto, eu quero continuar. Então, você tem uma tarefa, você vai para casa e você vai pegar um papel e você vai escrever 50 coisas que você admira nessa pessoa. Porque se você esquecer a parte que você admira e ficar olhando só para os defeitos, e todos nós temos defeitos, que não são poucos, Exatamente. vai acabar, né? E relacionamento, ele é uma construção constante. Primeiro, não tem esse amor incondicional, não tem. E ele é uma construção, ele é o tempo todo. E um dos motivos grandes, penso que a gente pode falar disso futuramente, nós mudamos como pessoa. Nós mudamos ao Eu e longo do você, com tempo. 19, 21, quando a gente se casou, e hoje, né? A gente já está juntos muito mais tempo do que vivemos sozinhos, um sem o outro. Exatamente. Nós mudamos muito, Somos graças a Deus que a gente É, mudou, porque ninguém... crescemos, né? mudamos, evoluímos. Tivemos que realinhar questões na vida individual de cada um de nós para chegar nesse ponto. Então, se a gente muda como pessoa, o relacionamento tem que ir junto, né? Essa admiração precisa se manter. Exatamente. E aí é isso, não tem uma regra fechada, pronta. Tem essa descoberta que a gente vai fazendo ao longo da história, né? E a gente está chegando naquele momento, nosso episódio está quase terminando, que é o momento que eu mais gosto, que eu falo que é o nosso quadro fixo aqui do nosso podcast, que é o nosso Cá Entre Nós. Cá entre nós, João. Pensando nas pessoas que estão nos assistindo agora, os casais que estão começando, com base em tudo que a gente falou aqui hoje, se a gente pudesse deixar uma palavra
para essas pessoas que estão começando, para vencerem as dificuldades que um relacionamento terá, inevitavelmente, né? Relacionamentos têm dificuldade. Ah, Qual é a palavra que resume? eu vou usar a palavra que foi a linha mestra do nosso bate-papo, que é a questão do respeito. Uhum, Não importa o que esteja acontecendo, o uhum. respeito precisa estar junto ali, não importa, não importa. Você tem direito de reclamar, você tem direito de espernear alguns momentos, dependendo do que aconteceu. Mas o respeito, ele é base. E olha, se o respeito estiver presente o tempo todo, não vai ter motivos muito fortes para grandes discussões e tudo mais, porque existindo respeito antes dessas ocorrências aí e de não passar nos limites, as coisas já vão estar mais ou menos encaminhadas. É isso. O respeito, na verdade, ele não é uma técnica. Não, O ele é uma respeito, presença, ele é. exatamente, é aquilo que você usa quando você iria atravessar o limite, mas você conseguiu ficar um pouquinho antes. Respeito é essa prática diária de não atravessar os limites. É, Seus mesmos e o limite do outro, porque tem o autorrespeito também, né? Alguns relacionamentos, eles não estão indo bem e a gente precisa parar para olhar isso também. Às vezes a gente está se desrespeitando dentro do relacionamento. Então, respeito precisa realmente ser a base. Não como técnica, mas como algo que você usa para não atravessar o limite e manter viva a chama do manter relacionamento. viva a chama. É isso. É isto. Bom, chegou até o final aqui com a gente? Gostou desse episódio? Aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like. Aproveita e ativa o sininho, porque você vai ser notificado quando a gente colocar aqui o próximo episódio, né, do nosso Cá Entre Nós, esse podcast de conversas. A gente conversa aqui sobre a nossa história de vida e quem sabe, né, a gente diz algo aqui que de repente te ajuda aí no seu relacionamento, te inspira a crescer um pouco mais no seu relacionamento, ou talvez te ensine o que não fazer. Tudo é aprendizado. Quem sabe? Tudo é aprendizado. Kids, Kits, terminamos por aqui? terminamos juntos. Muito bem, ficamos por aqui, então, e até o próximo episódio. Do cá entre nós. Até mais!